8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quinta-feira, 11 de março de 2021. E aí, gente, como que a gente vai nessa abertura aqui? Lula, Bolsonaro, é isso? Bora, Pedro? Então vamos lá, assunto político do dia. Tem muita coisa importante acontecendo fora disso, é claro, mas como dizia o Zé Paulo de Andrade, o jornal tem 2 horas, tem muito tempo para a gente falar aqui. Então, como o Jornal Gente é sempre um jornal de debate político e um jornal que fala para pessoas que gostam também desse tipo de debate e que gostam de fazer a leitura do cenário, gostam de entender o que está acontecendo, de ouvir opiniões diferentes, é por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Então, antes, atenção, Pedro Campos, antes da gente entrar aqui na abertura propriamente dita, Lula e Bolsonaro, o que cada um deles falou no dia de ontem. E toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. Porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta e que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da República. Nós demos todos os meios para governadores e prefeitos. Então, falar apenas de desgoverno, ele está aí fazendo uma acusação sem qualquer fundamento. Eu queria que ele apontasse algum ponto de corrupção no parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele, tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele, né, em volumes que variavam em média 50 mil reais. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Bem, eu vou falar mais a respeito do ex-presidente Lula porque ele é a novidade no quadro político. E quem diria, hein, que em março de 2021 nós diríamos aqui, sem erro, que Lula é novidade no quadro político. A gente está precisando, de fato, de renovação nos nossos quadros, né? Surgiu pouca coisa nos últimos tempos. Mas vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva voltou ontem em São Bernardo, todo mundo sabe, acompanhou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, fez um discurso, num primeiro momento, marcado pelo rancor em relação à Lava Jato, e depois ele virou a página e falou a respeito do governo Bolsonaro e disse que está com o pé na estrada de novo. Lula é um excelente orador, ele é um excelente orador, sempre foi, e melhorou ao longo do tempo, teve tempo para isso, falou para plateias muito diferentes. Sabe fazer pausas dramáticas, sabe se inflamar, depois baixar. Existem elementos ali no discurso de Lula que são muito marcados pela teatralidade, e ele faz isso muito bem. Quando a gente fala da construção do discurso, por favor, hein? Estou falando da dialética do discurso, não estou falando do que foi dito. Em relação ao que foi dito, qual é a narrativa, de novo a palavra da moda, narrativa, que o ex-presidente Lula tenta colocar agora para o país? É uma narrativa muito parecida com o que ele colocou ali no fim do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi eleito pela primeira vez para a presidência da República. O tal do Lulinha paz e amor, o tal do Lulinha que não tem rancor, o Lula que pode conversar com empresários e com o povo, a pessoa que circula, a pessoa que consegue ter uma visão mais pé no chão do atual momento. Foi assim, lá atrás, na primeira eleição de Lula, quando Fernando Henrique Cardoso passava por uma crise muito grande, também afetado por questões mundiais e por questões caseiras aqui, como sempre. Dessa vez, há um ingrediente novo. Lula já passou pelo poder. Ele é novidade peronomútil, não tem nada de novidade nisso. Foram 8 anos de mandato, depois Dilma Rousseff, e a gente não pode esquecer que boa parte da situação pela qual passamos hoje no Brasil é, sim, responsabilidade das gestões do PT.
tanto em relação à desagregação econômica que ocorreu no governo Dilma, quanto ao desmoronamento político. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. Então esse é um preço que a gente paga. O que vai acontecer agora? Impossível, né, gente? A história não está escrita, ela é feita no dia a dia, ela é feita num dia depois do outro. Nós temos um player novo surgindo. Já incomodou o presidente Jair Bolsonaro, que ontem apareceu de máscara. Que coisa, né? Isso virá notícia no nosso país. O presidente apareceu de máscara. Mas isso aconteceu. Pode ter sido efeito já da pressão que ele vai sofrer a partir de agora. Mas, se a gente olhar um pouquinho para trás, existem elementos aqui que nos levam a colocar um pouquinho de água nessa fervura do tal encontro dos gigantes. E acho que o principal é referente ao ex-presidente Lula. Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje? Quando ele saiu da prisão em Curitiba, muita gente dizia que o país será incendiado, o país vai parar, ele vai inflamar esse Brasil. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Foi uma marolinha, para usar uma palavra usada por ele mesmo ali em outro momento da nossa história. Qual é o capital político que ele tem hoje? Qual é a fragilidade do governo Bolsonaro em relação a ataques de uma pessoa que tem um passado, no mínimo, controverso? E qual vai ser o papel do centro político num momento em que a possibilidade de polarização é maior? Quando a gente olha para Lula e Bolsonaro, uma visão, talvez, mais ali do bate-pronto é um personagem da esquerda forte versus um personagem da direita forte. Quando a gente olha com mais calma elementos de decisão tomados por ambos, Bolsonaro é direita, no momento em que ele tem deixado clara a vontade dele de ter uma intervenção maior na economia. Lula é esquerda, sendo que no governo do PT nunca teve banco ganhando tanto dinheiro como na gestão do PT. É isso, ou são dois políticos populistas se apossando de discursos também por interesses individuais. Olha, tem muita discussão aqui a respeito disso, não tem a menor possibilidade nem intenção de esgotar o assunto, mas são coisas para a gente pensar a partir de agora. Vamos abrir a bancada aqui do Jornal Gente. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Olha, você sabe qual foi o sentimento que eu tive ontem vendo aquela peroração lá do ex-presidente? Pareciam vozes saindo da catacumba, sabe aqueles filmes de terror e tal? Quer dizer, assim, eu não vejo essa relevância toda não, sabe? É claro que a gente tem que levar em conta o fato de que trata-se de um político muito popular, enfim, demagogo, mentiu muito ontem, né? Aquela coisa, nunca na história deste país, em 500 anos de história eu sou, né, o mais perseguido que Jesus Cristo e coisas dessa natureza. Tem gente que ama ouvir esse tipo de lorota. Não é o meu caso, né? Assim, não é o meu caso, não é o nosso caso, não é o caso de ninguém que, enfim, que tenha um mínimo discernimento, né? Agora, sem dúvida, a polarização vai se estabelecer entre os dois, entre o atual presidente e o ex-presidente. E a polarização, o tom dessa polarização foi dada ontem pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele lembrou o caráter ladrão dos governos do PT, né, que são acusados de haver patrocinado um roubo incrível. A gente não pode perder isso de vista. Essa polarização o tom dessa polarização vai ser exatamente esse. É uma turma que não rouba contra aquela turma que rouba muito. E é queridíssima de setores é queridíssimo de setores digamos assim, da inteligência brasileira, da cultura e etc e tal. Tem gente que ama esse tipo de coisa, né? A gente tem assistido desde a decisão do ministro Fachin na segunda-feira passada, absolvendo não, né? Anulando os processos contra o Lula, as acusações permanecem, ele será novamente julgado, ainda que haja o risco de prescrição, enfim, ele é réu, né? O ex-presidente Lula é réu por corrupção, por lavagem de dinheiro, quadrilha, uma série de
tráfico de influência, uma série de acusações que ele ainda responderá. Então, assim, eu acho que a polarização não será política, né? Não será de gestão, será a polarização entre um pessoal que vai dizer, olha, aqui pelo menos pode ter aqui gente que diz besteira e tal, mas ladrão não tem. Né, contra um grupo que assaltou, que é acusado de haver assaltado o país. O Ministério Público Federal, é bom sempre lembrar esses dados, né? O Ministério Público Federal estima que a roubalheira na Petrobras, ou a partir da Petrobras, patrocinada no governo Lula, chegou a 43 bilhões de reais. É muita grana que foi afanada. Não chega a ser mais dinheiro do que o atual governo diz ter destinado ao combate à pandemia. Foram 170 bilhões distribuídos aos estados. Não chega a isso, né? Foram 43 bilhões, segundo estimativa, mas é muito dinheiro. Em qualquer lugar do mundo, 43 bilhões roubados é muito dinheiro. Eu acho que há muita água a rolar aí por debaixo dessa ponte. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado e a serenidade de dar peso adequado a essas coisas todas. Mas eu acho que sim, mudou muito como disse a Thaís, mudou muito como é que eu diria, a configuração, né, das pré-candidaturas presidenciais em 2022. Está um pouco distante, pero não mútil, né? Não está muito distante assim que não mereça, que não deva ser tratado. Eu acho que a primeira consequência fatal, né, a primeira vítima fatal desse jogo em que o Lula se torna candidato ou pré-candidato, a primeira vítima é Ciro Gomes. É por isso que ele reagiu tão mal, como demonstrou durante a entrevista a José Luiz da Atena agora anteontem. Ele reagiu muito mal exatamente por isso, né? Porque ele está fora do jogo. A expectativa de viabilizar a candidatura de Ciro Gomes era exatamente ali pegar ali alguns rescaldos do que sobrasse da divisão da esquerda. Agora a esquerda pode se unir em torno do ex-presidente. De outro lado, eu também não acredito em união das forças de centro. Quando estão falando, não existem forças de centro, né? Existe um bando de gente que fica ali se colocando entre a esquerda e a direita, né, que são as chamadas forças de centro, mas eles não se entendem, porque, como todos os políticos, à esquerda e à direita, são pessoas arrogantes, são pessoas que não sentam para conversar, que jamais terão a humildade de desistir da sua própria ambição pessoal em nome de outro que agrega mais ou que tem melhores possibilidades de derrotar o presidente da República. Esse é o grande objetivo de todos, né? Será derrotar o atual presidente da República. Enfim, tem muita coisa para ser vista e ser discutida daqui para frente, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que se trata, afinal de contas, de alguém que não é nenhum líder sindical que saiu do ABC e encantou as massas com um discurso novo e tal. O ex-presidente disse ontem que tem 74 ou 75 anos, mas se sente muito bem, se sente muito jovem. Que bom que ele se sinta assim, né, pessoalmente. Mas o discurso dele, meu Deus do céu, é tão atrasado quanto desconectado da realidade. E deveria, né, Cláudio, ser ponto de partida para uma análise muito mais crítica do que sedutora, como em muitos textos que a gente lê hoje aí na imprensa e muitos comentários que a gente acompanha. Até porque, quando a gente fala e cobra a verdade do presidente Jair Bolsonaro, nós também precisamos cobrar a verdade de outras lideranças políticas que têm um peso relevante na discussão do cenário nacional. O ex-presidente Lula ontem disse em São Bernardo do Campo que ele foi absolvido. Ele não foi absolvido de nenhuma acusação. O ex-presidente Lula, ele teve as condenações anuladas, e aí nós já debatemos isso aqui nos últimos dias, por uma conveniência política, por uma briga que existe entre ministros do Supremo Tribunal Federal, daqueles que são mais próximos da Operação Lava Jato e dos ministros que querem destruir e acabar com a Operação Lava Jato. Então há interesses escusos que levam à anulação das condenações do ex-presidente Lula, que pode ser julgado ainda por alguns crimes. Quando você fala em prescrição, esse risco ele é real, porque se a gente fizer uma conta rasa e rápida aqui, sem os detalhes todos que o caso merece, o ex-presidente Lula saiu da presidência em 2010. O crime de corrupção, ele tem prescrição de 20 anos. Mas quando o réu, no momento da sentença condenatória, já tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade.
Então a prescrição para o crime de corrupção, por exemplo, seria 2010, nós já estamos em 2021. Então você vê que seria 2020, sendo que nós já estamos em 2021. Então vocês veem aí que há sim um risco de prescrição. Agora, tudo isso vai depender do momento da denúncia, vai depender do momento em que o fato foi configurado, a data do fato. Para o cálculo de prescrição é preciso ter todos esses elementos. Mas há sim um risco de prescrição para alguns crimes. Lembrando que o Cláudio Humberto já destacou aqui que há outras ações em andamento contra o ex-presidente Lula no Distrito Federal. Mas conversando com juristas, eles acham muito difícil que haja uma condenação em segunda instância até o ano que vem. Pelo momento que o país vive, pela necessidade da justiça se debruçar sobre casos mais urgentes, a pandemia altera o rito da nossa vida, a nossa justiça que é lenta pode ficar ainda mais lenta, né, por conta dessa questão toda. Então, o corpo jurídico brasileiro não acredita, não há experiência no passado que nos faça crer que teremos uma condenação em segunda instância que possa novamente colocar o ex-presidente Lula como ficha suja. O que pode acontecer, eventualmente, é o Supremo Tribunal Federal derrubar essa decisão do ministro Fachin e aí voltam todas as condenações, se bem que tem o adiantamento também da decisão sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro. São todas essas questões, né, que, claro, colocam novamente a polarização no debate político do país. No ano que vem nós vamos ter eleição para a presidência da República, nós vamos ter eleição para discutir o nosso futuro, né? E é muito saudável que nós tenhamos aí o maior número de atores participando desse debate. E não isso que nós vemos acompanhando há algum tempo, que é uma briga pelo ódio, é um sentimento de ódio dominando sobre tudo aquilo que é mais importante de ser discutido, tanto do ponto de vista do lado dos seguidores do ex-presidente Lula, quanto do ponto de vista dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil não criou uma liderança, né, que é capaz de dialogar, de conversar, sem que se propague o ódio, sem que se faça uma autocrítica. Vocês já viram o presidente da República, Jair Bolsonaro, fazer uma autocrítica para o seu governo? Não. Vocês ouviram ontem, em mais de uma hora, quantas horas o Lula falou, Thaís? 1h40. A Thaís ficou aqui no ar acompanhando, eu estava acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes abre o microfone para o Jair Bolsonaro, para o Lula. Aliás, ô Pedro, deixa só te interromper nesse momento para não passar barato, porque teve um ponto ontem do discurso do ex-presidente Lula que pessoalmente me incomodou. Quando ele falou que há 5 anos não é convidado e nem dá entrevista para nenhum grande veículo da mídia, porque é um perseguido, é um injustiçado. Há um ano, no dia menos de um ano, dia 1º de julho de 2020, o ex-presidente Lula foi entrevistado aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Ficou 1 hora no ar conosco. Quem conduziu essa entrevista foi José Paulo de Andrade. Estávamos também aqui, eu e você, Pedro. Isso. 1 hora do ex-presidente falou sobre tudo. Sobre governo, sobre Bolsonaro, sobre prisão, sobre Lava Jato. Foi uma entrevista aberta de 1 hora, talvez ele tenha se esquecido. Mas não foi correto dizer que não, que jamais foi chamado para falar em lugar nenhum. Aqui no microfone democrático da Rádio Bandeirantes passam todos os atores que têm relevância no cenário político. Ex-presidentes que passaram por aqui, Pedro, no último ano: Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Temer. Chamamos Dilma, ela não quis. A gente abre o espaço para que as pessoas se manifestem. É assim que a gente vai entendendo as formas de cada um ver o mundo. Então, é bom a gente lembrar ao nosso ouvinte que essa parte do eu sou um injustiçado, eu sou um perseguido, aqui com a gente não cola. Exatamente, Thaís. E o que a gente viu ontem, essa afirmação dele, não é que ele tenha esquecido, ele mentiu. Ele mente. Né? Mente como todos os políticos, mas o Lula tem uma carga viral de mentira bastante acentuada. Ele mentiu ontem o discurso inteiro, né? Afirmando coisas como essa que o Pedro acabou de dizer, que foi absolvido. É mentira, ele continua sendo réu, continua sendo acusado de haver roubado. É simples assim, é preciso a gente manter essas informações, esclarecer, né, esse tipo de afirmação. Porque em nenhum ponto, nem o ministro Fachin, nem os ministros integrantes da segunda turma, Cláudio, questionaram uma prova. O que eles discutiram até agora foi procedimento. A vara
13ª Vara Federal de Curitiba não era competente, não deveria julgar, ainda que depois de muitos anos, né, esse reconhecimento por parte do ministro Fachin. O ministro Gilmar Mendes, não, o juiz Moro é suspeito porque trocou conversas aí com procuradores da República. E aí a gente lembra que o ministro Gilmar Mendes também trocou conversas aí sobre o caso do Aécio Neves e foi flagrado em escuta telefônica. E aí não é um conluio, aí não é, né? Essas questões precisam ser levadas a público para que as pessoas possam formar sua convicção e entender o momento em que o país atravessa. Mas só para concluir o meu raciocínio aqui sobre lideranças políticas, essa polarização prejudica a formação de novas lideranças políticas, porque fica muito esse jogo, né? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Ou é esquerda ou é direita, sem saber exatamente a definição do que é esquerda e direita, porque eles mesmos acabam transitando aí pelos dois polos, né, da política, nessa definição que está na boca das pessoas, principalmente dos apoiadores mais enfáticos, aqueles que são cegos e tapam os ouvidos para os outros lados e acabam dificultando um debate sério no país sobre os reais problemas que o Brasil tem para enfrentar. Então, a tendência de polarização, infelizmente, ela está colocada à mesa. O discurso do Lula ontem só mostrou isso. A resposta do presidente Jair Bolsonaro também caminha para esse sentido. Nós vamos ver, e ninguém esconde aqui, que são políticos que arrastam multidões. Talvez os únicos 2 políticos do país que possam arrastar multidões, Pedro, hoje em dia. É um raciocínio que falta combinar com o eleitor. Porque se o eleitor prefere seguir o caminho da polarização, o que vamos nós fazer? A não ser conversar aqui, fazer análise dos fatos, não é? Na declaração aqui do vice-presidente Mourão, hoje na Folha, se o povo quiser a volta do Lula, paciência. Com a simplicidade dessa declaração, é isso. Em 2018, as opções que não levavam à polarização foram ignoradas pelo eleitor. Quanto é que teve Geraldo Alckmin de voto? 2%, 3%. Então também não adianta a gente querer forçar uma situação se o eleitor não tem interesse nela. Ah, não há renovação e não há espaço. Puxa vida, mas então que haja alguém competente que apareça e mostre que pode ser de fato uma opção. É aquele deserto para o qual o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fica olhando, Cláudio. Na entrevista que ele deu para a gente na semana passada, ele falou, escuta, tem que aparecer alguém, e alguém que tenha não só proposta, mas linguagem que toque no coração das pessoas. Infelizmente, não há nesse momento aqui esse surgimento de lideranças, e eu concordo totalmente com o Pedro. Mas não concordo quando a gente fique ali com que o eleitor é soberano, ele é soberano, e é o que nós temos para hoje, Pedro. Infelizmente, eu estou tentando, né, trazer aqui mais elementos desse diagnóstico que a gente faz e que vai levar o Brasil a mais uma polarização se nós não tivermos aí a capacidade, né, de desenvolver novas lideranças. Você vê, o que nós estamos vivendo hoje, Cláudio, não é um cenário de ausência de liderança. Os governantes vão, prefeitos, governadores, presidente da República, ministro, vão a público, falam, dizem ali as orientações que os cientistas trazem para eles, a população dá de ombros para muitas dessas medidas, porque isso é falta específica, né, de liderança, de saber atender, de confiança no político e saber, não, vou fazer isso aqui por alguns dias porque eu tenho certeza. Mas o sentimento da população muitas vezes é esse, né? Não confio no que esse político está dizendo, então eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer e vou sair para a rua. Então, muito do que a gente está vivendo hoje, no momento grave da pandemia, também se deve a essa falta de liderança. Mas eu acho até que as lideranças que temos, né, como a Thaís disse, são essas aí mesmo, né? É o Bolsonaro de um lado, é Lula do outro e ninguém no centro, né? Ninguém que adota esse discurso que empolgue as pessoas, que motive o eleitor. É aquela coisa, se o povo brasileiro decidir novamente pela recondução aí do Bolsonaro, será uma decisão soberana, né? E isso precisa ser respeitado, coisa que, aliás, até agora não tem sido por diversos setores da sociedade. Se o Brasil escolher colocar no trono novamente o ex-presidente Lula, é como diz o vice-presidente Hamilton Mourão, paciência, vai ser uma decisão soberana, a decisão do povo diz muito dele próprio, né?
Se o povo brasileiro coloca alguém acusado de ser ladrão para presidir o Brasil, é uma opção legítima, na medida em que isso terá sido manifestado através do voto. Bota lá Macunaíma para ser presidente do Brasil. Entendeu? A decisão é democrática, é soberana. A democracia tem muitos defeitos, né, como se costuma dizer, mas não há processo melhor da escolha do seu líder, do seu presidente, do que uma eleição. Eu não sei se eu me fiz claro aqui, mas é preciso tentar incentivar esse bom debate. Tem muitos empresários que têm vontade de entrar para a política. Pessoas que têm aí no seu DNA, né, exemplos de gestão que podem ser compartilhados, mas que, se o sujeito chegar na mesa e falar assim à noite para a família, olha, eu vou entrar para a política, o que a própria família desse sujeito vai dizer? Né? Vai botar para fora de casa. Vai botar o cara para fora de casa. Vai falar, você tá doido? Você vai se meter com isso? Então, essa polarização, né, esse incentivo que esses líderes que nós temos hoje estão fazendo, eles dificultam a renovação, a pluralidade de ideias, né, que nós tenhamos um número maior de pessoas interessadas em colaborar, em trazer ideias para resolver os problemas crônicos do Brasil. Mas pode ser um caminho diferente também, Pedro. Quando há uma polarização e a polarização não agrada a muitos, o caminho para que uma terceira via apareça pode ficar mais claro do que num cenário sem polarização. A questão é, eu não sei, a terceira via tem que ter competência também para se comunicar. E se ela não existe, não dá para forçar a natureza nesse momento. Enquanto você fica nessa polarização, você não discute os grandes problemas de educação, de saúde, você fica nessa história, né? De um contra o outro, com aquilo que mais pesa e que mais tem fake news da internet. Em que campanha a gente conseguiu, de fato, discutir questões fundamentais do país? Essa é uma falha das campanhas políticas como um todo. Não me lembro de uma que tenha chegado a isso. E olha, a gente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação tenta, hein? Debate é o momento de fazer isso, é o formato que é colocado para isso, mas a campanha política tem o objetivo do voto, Pedro. E esse tipo de discussão não vai ser levado a cabo pelos protagonistas. Porque quem que vai ganhar voto levando uma discussão profunda sobre educação e saúde? Não. É mais fácil bater no adversário. É mais fácil, você consegue mais holofote. Olha, bom, eu queria chamar a atenção, assim, a um assunto, como é que eu diria, derivado desse que estamos discutindo, né? Que é uma coisa que pode ser importante, viu? O deputado José Medeiros, que é do Podemos do Mato Grosso, deputado, aliás, bastante atuante na Câmara, mas muito ativo nas redes sociais, ele pediu ao Procurador-Geral da República para abrir investigação para apurar um possível vazamento da decisão do ministro Edson Fachin, que foi anunciado na segunda-feira. É que no domingo, nas redes sociais, o senador Humberto Costa, do PT, fez uma publicação que insinuou ter conhecimento quer dizer, depois de anunciada a decisão do ministro Fachin, na segunda-feira, no dia seguinte, percebeu-se o que é que ele quis dizer com o post em que colocou assim o título "Podem se preparar". Isso na noite de domingo. O deputado considera que isso é muito grave, indica que a decisão do ministro Fachin foi compartilhada com o Partido dos Trabalhadores, pode ter sido compartilhada com o Partido dos Trabalhadores no fim de semana. Tem até vídeo. Ou ele tem bola de cristal, né, Cláudio? Não existe bola de cristal? Bola de cristal, exatamente. Mas de qualquer maneira isso pode virar uma coisa séria se de fato o Procurador-Geral Augusto Aras abrir procedimento de investigação que envolve vazamento de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que envolve um ministro que tem uma certa história com o Partido dos Trabalhadores. Há vídeos em que ele aparece defendendo a candidatura de Dilma Rousseff, declarando voto a Dilma Rousseff, enfim, tem uma série de implicações aí que potencialmente, como é que eu diria, perigosas, né? Mas tudo depende, inclusive, da decisão do Augusto Aras, mas há aí essa questão colocada hoje na ordem do dia. Minuto ESG KPMG. Ser consciente